Oi, gente, tudo bom? Eu sou Paulo Nogueira, escritor, professor de literatura e crítico literário. Em 1910, a escritora britânica Virginia Woolf proferiu uma frase que se tornou famosa. Ela disse que, em dezembro de 1910, o caráter humano tinha mudado. Ora, ela estava se referindo mais especificamente ao Ocidente, né? E ainda mais especificamente à mentalidade vitoriana, não é? Que vem da rainha Vitória, tá? Cujo longo reinado marcou uma época na Inglaterra. Tá? Porém, eu vou falar aqui não de 1910, né? Mas da consumação dessa mudança em 1922. No vídeo anterior, eu já falei da Semana da Arte Moderna, não é? Em São Paulo, em 1922. Né? E agora eu vou falar do modernismo, do advento do modernismo no sentido mais internacional, no âmbito mais internacional, tá? Através de algumas obras que se tornaram canônicas do modernismo. Né? Houve alguns fatores, como sempre acontece, não é? Uma determinada conjuntura histórica, não é? Que ajudou a engendrar o modernismo. As principais delas foram a Primeira Guerra Mundial, né? Houve outros conflitos ao longo da história da humanidade que envolveram diferentes povos e diferentes países. Mas a Primeira Guerra Mundial, de fato, foi provavelmente a primeira conflagração bélica que acabou por incluir todos os continentes, tá? além da Europa, não é? Por exemplo, a Austrália entrou na pancadaria, a Índia, etc, etc, etc. Então teve realmente esse caráter planetário. Além disso, ceifou a vida de 15 milhões de pessoas entre militares e civis. A Primeira Guerra Mundial, de 1914 a 1918, não é? Assinala o fim daquilo que se convencionou chamar de Belle Époque, tá? A transição do século XIX para o século XX, que foi uma época de paz, de prosperidade, etc., de estabilidade, tá? Pelo menos para os padrões humanos. Né? Além disso, ainda num âmbito aí catastrófico, houve também a gripe espanhola, não é? Uma epidemia de gripe que também custou a vida de milhões de pessoas. Né? Então havia todo um ambiente depressivo, não é? Que por sua vez não é? Foi analisado por outro dos fatores que contribuíram para a composição do modernismo, que é o advento da psicanálise do Freud, que influenciou muito, não é? O Freud publica a Interpretação dos Sonhos em 1910, e a partir daí a psicanálise se torna uma referência internacional, não apenas no sentido terapêutico, mas também no sentido cultural, criativo, literário, etc, etc. Ora, muito bem. Então este é um panorama que nós temos, não é? Que ajuda a criar esses novos critérios, essas novas técnicas, essa nova mentalidade modernista. Né? E em 1922 é de fato o chamado Annus Mirabilis, tá? Nada de trocadilhos infames, tá? Annus Mirabilis quer dizer, é uma expressão latina, que é o ano maravilhoso, o ano milagroso, né? Porque precisamente em 1922 foram publicadas duas obras literárias que são assim pilares e referências do modernismo até hoje, e até hoje exercem uma enorme influência literária, que são o romance Ulisses, né, do James Joyce. Está aqui o
Catatal, na tradução do Caetano Galindo. Existem 4 traduções para o português, né? 3 de tradutores brasileiros e uma de um tradutor português, tá? Essa é do Caetano Galindo, é bastante boa, tá? Muito bem. E o outro livro que exerceu muita influência e também foi um marco modernista é o poema The Wasteland, traduzido no Brasil como A Terra Devastada ou A Terra Árida, né, 2 traduções diferentes, né, do poeta T.S. Eliot. Tá? Ora, o T.S. Eliot, já vou falar mais dele, era um americano, tá? Nasceu em St. Louis, estudou em Harvard, né? Depois viveu a maior parte da vida dele na Inglaterra, né? E até adotou a nacionalidade britânica. Uma das características do modernismo é os seus criadores, não é? Serem expatriados, tá? Serem exilados, tá? Viverem fora da sua terra natal. Acabei de citar o caso do americano T.S. Eliot, que viveu na Inglaterra, se tornou inglês, tá? E o Joyce, que é nascido na Irlanda, mas que bateu perna aí pela Europa toda. O Ulisses foi escrito em 23 endereços diferentes, em 4 países diferentes. Né? Eu vou juntar os dois falando de um outro autor modernista importante, que é o Ezra Pound. O Ezra Pound era outro americano, que viveu quase toda a sua vida na Europa. E por que é conveniente falar dele quando se configura o modernismo? Porque o Ezra Pound, ele criou uma classificação que não é científica, naturalmente, mas é instrutiva. Né? Então ele disse que existem 3 tipos de criadores, especialmente na literatura, né? Que são os inovadores, que são aqueles escritores que percebem que as técnicas disponíveis, né, já caducaram, tá? já se fossilizaram, ou seja, não dão conta do novo panorama humano, civilizacional, cultural, contemporâneo. Né? Então aí ele cria novas ferramentas literárias, novas ferramentas ficcionais e narrativas para poder abordar e representar essa novidade. Depois, e por isso mesmo, eles, os inovadores, talvez abusem do experimentalismo, né? Que a obra funciona como uma espécie de laboratório. Tá? Depois viriam os mestres, que são os que pegam, né, nessas inovações dos inovadores e aplicam nas suas obras, mas de uma forma mais equilibrada, tá? Menos, talvez, radical. Tá? Então se tornam mais acessíveis para os leitores, né, aproveitarem, não é? Enquanto que as obras dos inovadores seriam mais para os próprios criadores mesmo. E depois viriam os diluidores, né? Que são os escritores que trivializam aquelas inovações, né? Que banalizam essa técnica, né? E tornam isso numa fórmula repetitiva e meramente comercial. Tá? E aí surge a necessidade, tá, de um outro inovador para reiniciar essa renovação exatamente. Tá? Muito bem. Ora, claro que o Joyce e o Eliot, eles se encaixam precisamente nessa definição de inovadores. Tá? Eu já vou falar mais do Ezra Pound, porque o Ezra Pound, ele conheceu pessoalmente e influenciou muito tanto o Joyce quanto o Ezra Pound, quanto o T.S. Eliot. Basta dizer que o poema Terra Devastada, The Wasteland, é dedicado ao Ezra Pound, né, com uma dedicatória que vem em italiano, Il Miglior Fabbro, que significa ao melhor, para o melhor artífice. Né? E o Ezra Pound cortou tanto, né, na revisão dele, ele cortou tanto do poema Terra Devastada, né, que o que sobrou não chegava para compor um volume que fosse editado num só volume. E aí o Eliot, para encher linguiça,
escreveu umas notas ao texto, né? E em relação ao Joyce, o Ezra Pound também ajudou na publicação do Ulisses, tá? Muito bem. Então, falando agora do Ulisses, uma das características do Ulisses é que não existe nenhum Ulisses, nenhum personagem chamado Ulisses nesse romance ciclópico de cerca de 800 páginas. Não? O título Ulisses veio de uma correspondência que o Jorge estabeleceu com a Odisseia do Homero. Então, o pseudo-Ulisses do romance é o protagonista, que é o Leopold Bloom, que vive em Dublin, a cidade onde o Joyce nasceu. A mulher dele, que é a Molly Bloom, que corresponderia a Penélope, a mulher do Ulisses na Odisseia Homérica, né? A Penélope, que é uma espécie foi entronizada como paradigma da fidelidade, ao passo que a Molly Bloom, ela é infiel ao seu marido, o Leopold, durante a história. Então ele vira de cabeça para baixo essa referência. E o que seria na Odisseia o filho do Ulisses e da Penélope, o Telêmaco, é um outro personagem chamado Stephen Dedalus, que é uma espécie assim de alter ego do James Joyce, né? Ora, eu falei na psicanálise como um dos fatores na composição, que entraram na composição do modernismo. O Joyce ele utiliza uma técnica no Ulisses que é o fluxo da consciência, que é precisamente para representar num texto, tá, os estratos subconscientes ou inconscientes da nossa psique. O Joyce diz o seguinte: ora, a personalidade humana ela não é constituída apenas da consciência racional, né? Entram também e muito nessa equação, né, as questões, as camadas emocionais, as camadas inconscientes ou subconscientes do ser humano. O ser humano é uma mistureba do racional, do consciente e do inconsciente. Então, o Joyce desenvolveu essa técnica, tá, que é aplicada não no livro inteiro, talvez, sei lá, em 20% das páginas do livro, coroadas no monólogo da Molly Bloom, né, em que a personagem Molly vai dormir, é o último episódio do romance, ela vai dormir, e no início desse monólogo, desse fluxo, que é o mais famoso fluxo da consciência da história da literatura, não, que desarticula as relações de causa e efeito e de tempo e espaço, tá? Para representar uma linguagem do nosso subconsciente, do nosso inconsciente, tá? No início ela ainda está bastante desperta, então aquilo ainda tem bastante lógica, está muito bem alinhavado ainda com objetividade. Mas a partir do momento que ela vai cada vez ficando mais sonolenta, isso vai se desagregando, tá? E essa articulação é mais aos trancos e barrancos, precisamente para representar uma espécie de fluxo gorgolejante, porque o nosso inconsciente, a linguagem do inconsciente não é uma linguagem de causa e efeito, é uma linguagem mais associativa, tá? Muito bem. Quanto ao T.S. Eliot, tá? O T.S. Eliot ele escreveu esse poema, A Terra Devastada, né? Ele sofreu um colapso nervoso e ele pediu uma licença. Ele trabalhava num banco, dizem que era um excelente funcionário no Lloyds Bank, depois mais tarde ele se torna editor, uma importante editora inglesa, mas nessa época ele trabalhava num banco. Ele pede licença e vai para a Suíça para se recuperar desse colapso nervoso. Ele também estava se separando, um divórcio tempestuoso da sua primeira mulher. Depois ele faz um outro casamento que é bastante mais feliz, né? E o The Wasteland, a Terra Devastada, ele reflete todo esse ambiente soturno, depressivo, mas também fervilhando de novidades, que é o advento do modernismo. Os primeiros versos são versos icônicos, que é: abril
é o mais cruel dos meses, tá? Gerando lilazes da terra morta. Abril é o mais cruel dos meses, gerando lilás, por quê? Porque abril é a primavera, né, no hemisfério norte. Então aí que brotam as flores, etc, aquela coisa toda, né? Só que nesse contexto lúgubre, né, nascem as flores numa terra árida, numa terra devastada, né, numa terra morta. Né? O Eliot faz referências muito eruditas, né? Então muitas vezes esse livro é lido com umas notas de apoio para nós nos situarmos, mas nós podemos perfeitamente saborear a beleza plástica do livro. É um poema, não é? O mais importante, de fato, é o efeito verbal da poesia. O Eliot faz referências, por exemplo, ao Tiresias, que é um personagem, uma figura mitológica, um adivinho cego e hermafrodita durante 7 anos, não é? Da mitologia grega. E também há esse livro de um antropólogo, que é um antropólogo britânico, o Sir James Frazer, né? Que é o Ramo de Ouro, que é uma obra clássica da antropologia, né? Eu falei aqui no início da Virginia Woolf, vou terminar com ela, mas não sem antes mostrar, o Eliot também foi um excelente ensaísta, ele tem um ensaio sobre a natureza da cultura, que é extremamente influente. Esse é um livro de ensaios dele, edição portuguesa, né? E aqui é uma espécie de mapa, de guia GPS para a leitura do Ulisses, escrito precisamente pelo Caetano Galindo. É um livro muito legal, né? O título é Sim, Eu Digo Sim, que são as últimas palavras do Ulisses, do monólogo da Molly Bloom, né? Bom, eu falei na Virginia Woolf, né, quando comecei esse vídeo, e vou terminar com ela. Ela também aplicou o fluxo da consciência nos romances dela, né? Especialmente no romance intitulado To the Lighthouse. No Brasil é Passeio ao Farol, ou Ao Farol, né? Em que há um personagem que é um veterano muito traumatizado pela Primeira Guerra Mundial e que acaba por se suicidar, tá? Só para terminar, esse livro, A Night at the Majestic foi um hotel em Paris, né, em que houve uma ceia no restaurante do hotel, também em 1922, que reuniu alguns dos principais expoentes do modernismo. Eu já falei aqui no Stravinsky, ele estava lá, o Pablo Picasso estava lá o Joyce, e estava lá também uma outra figurinha carimbada do modernismo, né, que é assim o rival do Joyce no pódio de maior escritor do século XX, o francês Marcel Proust. Eles conversaram um pouquinho, o Joyce e o Proust, durante esse jantar. O Joyce queixou da sua vista, né? O Joyce fez várias operações aos olhos, e o Proust se queixou do seu estômago, tá? Hipocondria era a única doença que eles não tinham, tá? Gente, então é isso. Eu, para terminar, deixei o melhor para o fim. No dia 22 agora de março, eu vou iniciar, através do Centro Cultural Barco, mais um curso de estrutura da narrativa de ficção, em que eu transmito todas as ferramentas principais para a escrita de um